boa tarde a todos. Logo depois do almoço tem que ter perseverança, né? Eu vou para o pessoal que chegou do almoço contar uma história muito rápida para acordá-los. Eu vim de Belo Horizonte hoje, meu voo era 8 horas da manhã. Eu acordo às 5, olho meus e-mails, tem um e-mail das 3 e pouco da manhã da Azul dizendo, olha, tem um problema no pagamento do seu voo, ele será cancelado. Mas fique tranquilo, você pode ligar para a central para resolver. Eu ligo para a central, só funciona a partir das 7 da manhã. Eu ligo no cartão de crédito, não, está pago, inclusive a fatura está paga. Né? Eu comprei a passagem em 19 de julho. Bom, então liguei para o táxi, estava combinado com o horário, você pode chegar mais cedo para ver se dá tempo de eu chegar. Eu cheguei, fiquei na fila lá para resolver, já tinha feito check-in, mas aparece lá a pendência. Resumo da ópera. O sistema apontou e cancelou, devolveu o dinheiro para o meu cartão hoje, na hora do voo. Falou, bom, então já que foi um erro nosso, depois de 40 minutos a gente vai deixar você embarcar, depois te ligo para cobrar esse valor que você já pagou, que a gente devolveu de forma irresponsável e fez isso na hora do voo. Falei, então tá ótimo, tá tudo certo. No fim deu tudo bem. Bom, a ideia da minha abordagem aqui rápida é falar um pouquinho dos desafios jurídicos para a implantação de projetos, especialmente no Norte, mas isso não é apenas para o Norte. E eu quero fazer uma abordagem, antes de ouvir nossos colegas para falar dos potenciais, porque, para além dos potenciais, a gente precisa ter instrumentos para viabilizar a implantação desses projetos. E é comum, dos meus colegas, e assim, para quem não me conhece, eu sou advogado e professor de Direito já há muitos anos, mas é comum a gente ir para os eventos e reclamar. Parece uma terapia conjunta. Né? Todo mundo reclama. Tem problema disso, tem problema daquilo, isso é um problema, isso é complicado, isso não funciona. Isso tudo é verdade. Isso tudo é verdade. Mas, para além dessas reclamações, eu quero tentar fazer algumas propostas que valem, na minha opinião, serem discutidas. Eu acho que, entre os diversos problemas que nós temos, tem um que eu falo há muito tempo e que talvez, e eu espero, num horizonte de longo prazo, porque isso é complexo, que a gente tenha um zoneamento ecológico econômico no país. O que é isso? É dizer que áreas têm disposição para o desenvolvimento e que áreas precisam ser preservadas. Quando a gente não tem isso, a gente deixa para o licenciamento toda a sorte de conflitos, especialmente nessa região, que a gente tem unidades de conservação, terras indígenas, comunidades quilombolas, patrimônio espeleológico. Tudo isso gera enormes conflitos. Para quem já acompanhou a implantação de projetos de infraestrutura, especialmente de mineração, sabe disso. Então, quando a gente tem um zoneamento ecológico econômico, a gente impede, por exemplo, que unidades de conservação do grupo de proteção integral, aquela que não admite compatibilizar desenvolvimento com proteção ambiental, sejam criadas em cima de jazimentos minerários. Então, a gente tem municípios que podem criar unidades de conservação em cima de jazimento, cuja competência para poder legislar sobre jazidas e minas é privativa da União. Então, acho que começa um problema aí. Segundo, para falar de forma rápida de assuntos complexos, nos falta uma lei geral de licenciamento ambiental. Obrigado, mas não acabei ainda, muito obrigado. Porque nós temos, desde a Constituição é de 88, que trouxe um capítulo dedicado à questão ambiental. Mas desde 81 nós temos uma lei geral, a gente tem uma lei federal que traz a obrigação de licenciar empreendimentos que causem, ainda que potencialmente, danos ao meio ambiente, ou utilizem recursos naturais. De lá para cá, a gente só tem normas que a gente chama infralegais, abaixo da lei. E nós não temos uma lei geral de procedimento de licenciamento em nível federal. E isso faz com que a gente tenha inúmeras discussões, até hoje, inclusive no Supremo, que recentemente já declarou inconstitucional diversos dispositivos de leis estaduais. Isso traz insegurança, isso afasta investimento, isso impede o prosseguimento da economia. Então, me parece que esse é um ponto por demais relevante. Terceiro, é comum que a gente queira colocar no colo do licenciamento ambiental a solução de todos os males, de todos os nossos males. A gente quer
que a licença autorize toda a sorte de interferências que aquele empreendimento terá com a sociedade. Mas quando a gente transforma esse licenciamento no tamanho que ele é um paquidérrime, que ele não anda, não funciona, não agrada a ninguém. Então, antes de trazer coisas para o licenciamento, o que a gente tem que entender é que cada caixa no seu lugar. Então, o licenciamento cabe discutir os impactos ambientais do empreendimento e não outra sorte, porque se tem uma coisa que a gente tem no licenciamento é todo mundo colocando um penduricalho. Todo mundo quer colocar um penduricalho. Até a ministra Isabela Teixeira disse uma vez num evento que nós palestramos juntos na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, diz que o licenciamento ambiental no Brasil parece uma árvore de Natal, todo mundo quer colocar um penduricalho. E acho que isso é uma coisa que a gente deve mudar. Eu anotei alguns pontos que eu queria falar, deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Outro ponto. O licenciamento cabe ao órgão ambiental, cabe ao Poder Executivo. E hoje, infelizmente, é incomum nós termos licenciamentos de grandes obras que não sejam discutidas no judiciário. Tem um problema aí. Isso é uma deficiência do sistema. Não faz sentido nós termos grande parte dos licenciamentos sendo discutidos no judiciário. Obrigado. Porque não cabe ao judiciário fazer essa avaliação. Não cabe ao judiciário entrar no mérito administrativo. Cabe ao órgão ambiental competente. Então, quando a gente diz grande parte está sendo discutido lá, é uma deficiência. O mais que eu anotei para eu me lembrar. Outros dois pontos. Primeiro, os intervenientes. Os intervenientes são aqueles que participam do licenciamento, mas não são órgão ambiental licenciador. Então, quando eu falei aqui comunidades quilombolas, a gente tem o interveniente do INCRA, populações indígenas, a gente tem a FUNAI. Quando a gente traz isso para dentro do licenciamento, a gente tem vários problemas. Primeiro porque esses órgãos não têm estrutura para atender a demanda. Então, processos que deveriam ser céleres demoram uma eternidade. E isso não interessa a ninguém. Agora, mas você está dizendo, senhor, que essas populações não devem ser ouvidas? Nós não temos uma convenção internacional que diz que a gente tem que ouvir? Tem mesmo. A convenção OIT 169, que diz que tem que os Estados membros, no qual o Brasil se inclui, deve garantir a oitiva livre, prévia, informada e de boa-fé das populações indígenas e tribais afetadas pelo empreendimento. Mas isso é oitiva, não é anuência. E o processo, diz a Constituição, que inclusive é direito fundamental, o processo tem que ser célere, tem que ter uma razoável duração. Processos longos, que demoram anos, não interessam à sociedade. Um outro ponto é que eu digo essa frase repito, quem sabe alguém me ouça em algum momento, a gente tem várias paixões. E uma delas é querer licenciar tudo. Obrigado. Uma delas é querer licenciar tudo com EIA-RIMA, que só cabe para empreendimento de significativo impacto ambiental, e tudo no sistema trifásico, ou seja, que tem primeiro uma licença prévia, depois uma licença de instalação, depois uma licença de operação. Aposto que a gente tem vários tipos de estudos. O EIA-RIMA só existe para empreendimento de significativo impacto ambiental, como diz a Constituição, lá no 225, parágrafo 1º, inciso 4º. Não é para todo e qualquer empreendimento. E qual que é o impacto disso? O impacto é tempo. Quem não acompanha, conduzir um processo de licenciamento com o EIA-RIMA tem um tempo muito mais alongado do que com outros tipos de estudos. Bom, eu acho que eram esses os comentários. Acho que esses eram os comentários que eu queria fazer. Quero só dizer, por fim, vou depois apresentar os nossos convidados de hoje, dizer que é um prazer enorme estar no Pará. Eu venho ao Pará desde 2001, para minha alegria. É sempre quente, mas é sempre um calor humano, uma comida maravilhosa. Pena que eu já vou embora amanhã, mas é sempre uma oportunidade de rever os amigos. Obrigado.
Bom, dando continuidade, nós vamos ouvir... Você, né, João? Sim. Vamos ouvir o João, que é presidente da Geosol. Também conheço há muito tempo, né? A gente já participou de... Além de jogar beach tênis, né? A gente já participou de vários projetos juntos. O tempo é seu, eu vou pedir a cada um, por favor, como a gente combinou, a gentileza de se ater ao tempo máximo de 15. Bom, vou pedir licença aqui para meus colegas para fazer a apresentação em pé, né? Bom, boa tarde a todos aqui presentes, né, que vieram do almoço, como disse o Alexandre, né? E que espero que esse sono passe rápido, né? Eu quero agradecer ao IBRAM pelo evento, pelo convite, parabenizar ao Expo IBRAM esse ano, que está realmente um público, né, bem vultuoso, e agradecer em nome da Geosol, né, que seus 70 anos sempre está participando, colaborando de eventos minerais, eventos geológicos, enfim, voltado para o setor. E agradecer em meu nome, João Luiz Carvalho. Bem, gostaria que o pessoal projetasse a apresentação. Nós vamos falar de potencial de exploração mineral para novos projetos, né? Vamos basicamente falar de 4 temas. TADP, que é o Trans-Amazônia Drilling Project. Vamos falar de exploração de potássio, pesquisa de potássio aqui na Bacia Amazônica. Vamos falar de inovação, né, na prospecção mineral. E falaremos, não menos importante, o 4º tema, sobre exploração mineral sustentável. Então, esses 4 temas serão discorridos aqui hoje para vocês, né? Bem, o TADP, como dito, Trans-Amazônia Drilling Project, é um projeto que está sendo realizado no município de Rodrigues Alves, no Acre, na borda oeste da Bacia Amazônica. É um projeto inovador. Ele tem em torno de 60 cientistas envolvidos, sendo 13 brasileiros da USP, 12 países que participam desse projeto, né? Vai ser realizado, já iniciou a realização de um furo de 2.000 metros, onde serão coletados os testemunhos. Esses testemunhos serão analisados por geólogos, biólogos, paleontólogos, oceanógrafos e geofísicos. E as informações e os dados coletados a partir desse estudo nos servirão para entender como era o clima e o que ocorreu no clima e o que pode vir a ocorrer em relação ao clima nas florestas tropicais, né? Na era, né, cenozoica, foram extintas as florestas e os dinossauros, e aí veio a evolução da floresta amazônica. E o que aconteceu naquela época que nós podemos entender para projetar o que pode acontecer em relação ao clima. Então, é um estudo do paleoclima realizado na Bacia Amazônica. Está aí uma coluna estratigráfica básica do que se espera atravessar argelitos, siltitos e outras rochas, né? E os cientistas já iniciaram esse projeto há quase uma década, né? Estudos, tal, coleta de dados, e iniciamos a perfuração em junho desse ano. Bem, aqui para vocês terem uma ideia, está lá a equipe, né? A transmissão de dados é online, da sonda até os cientistas, né? Da equipe toda, através de telemetria, utilizando de informação, né, com transmissão satelital, isso tudo on time, né, aqui na Bacia Amazônica, nos traz agilidade, nos traz mais clareza e, obviamente, né, transmissão de dados on time durante a execução do projeto. Acho que travou aqui, viu? Bom, o segundo tópico que falaremos é o potássio, né? O Brasil é um país de dimensões territoriais imensas e que depende muito, né, do agronegócio e do setor mineral. E na Bacia Amazônica, nós temos grandes reservas de potássio, né, na região de Altazes, onde foram feitos no passado estudos, né, recentes, de mais de 60, 70 furos de pesquisa, e esse potencial está adormecido, esse potássio está adormecido, né? Nós temos potássio lá na Bacia Cial, Sergipe-Alagoas, reservas em torno de 500 milhão. Temos reservas na Bacia Amazônica, na região de Altazes, né, e região, de quase 1 bilhão de toneladas, já medidas, e um potencial de chegar a 3 bilhões de toneladas. O Canadá é um país que produz e exporta potássio, e o Brasil é um dos clientes. Imagina, 85% do nosso potássio vem de fora.
Nós podemos, com o desenvolvimento desses projetos, chegar a 45%, 50% de fornecimento de potássio aqui no Brasil. Então, isso é importantíssimo para nós. Isso tudo feito de forma sustentável, né? Olha só, uma ilha, né, onde foram uma das locações de furo de sondagem, extremamente preservada, com todo o material que entra e sai inventariado, né? E tudo isso feito com uma interação com as comunidades locais e, obviamente, né, preservando o meio ambiente, utilizando as técnicas mais evoluídas que existem, né? E para isso nós desenvolvemos equipamentos de fabricação nacional. O Brasil fabrica aviões, excelentes aviões, onde nós rodamos no mundo afora. Nós temos a oportunidade de voar no avião Embraer, que, diga-se de passagem, uma excelente máquina voadora, né? E para isso nós desenvolvemos, através de recursos da FINEP, do BNDES, equipamentos fabricados no Brasil, com engenheiros brasileiros, com tecnologia brasileira. E aí fomos evoluindo ao tempo, né, que nos dá a condição de operação à distância, coleta de informações e exibição de parâmetros operacionais, transmissão desses parâmetros operacionais e, obviamente, um auxílio para os operadores. Hoje nós pegamos um carro, ele tem lá, se vai para a faixa esquerda, ele apita, se vai para a faixa direita, ele apita. É só setar o painel do carro, ou você avança, se está próximo a um outro carro para evitar colisão. Mesma coisa acontece na operação de sondagem. Ela está evoluindo também, utilizando dessas tecnologias para que possamos realmente cada vez mais temos melhores resultados nos projetos minerais Brasil afora, né? E armazenamento de dados, imagine um banco de dados de operações que no futuro breve, né, poderá servir de base para a inteligência artificial, né? Isso tudo nós estamos fazendo com tecnologia nacional e com profissionais aqui do Brasil, obviamente trazendo profissionais de fora também para nos ajudar, para nos dar consultoria, para pegar o que tem de melhor, para parametrizar e tropicalizar isso aqui no Brasil, né? Eu vou passar rapidamente um filme para vocês verem aqui uma evolução tecnológica desenvolvida aqui no Brasil com recursos, e repito novamente, utilizado FINEP, BNDES, né, onde evita-se acidentes e, obviamente, o operador vai ser mais qualificado para operar o que ele fazia antes de forma manual, né? Isso já está em operação em algumas minas, né, e a intenção é aplicarmos em todos os equipamentos de operação dentro das suas respectivas restrições de área e localização. Vocês observam claramente a ergonomia, né, que se tem hoje em dia e aonde podemos chegar em relação à automação, né, e a interação homem-máquina. E, obviamente, hoje em dia você pega um avião, tem um avião que você decolou, coloca no piloto automático e ele vai embora, né? Nós temos que chegar nesse, pegar esse caminho também, né? Tudo no seu tempo, né, dentro da mineração. Bem, isso aí é o que ocorre e os benefícios que nós temos, né? Redução de acidentes, parametrização de equipamento, né? O ambiente que se tem e a operação à distância. Vocês observam um operador com joystick e o sondador, eles falam por radiocomunicação o tempo todo, né? Estão se comunicando, estão falando, né? E um junto com o outro, né? Como piloto e copiloto, né? Isso tudo feito com intuito de melhorar a operação, né, de sondagem. Hoje começou em projetos de mina e, obviamente, a tendência é ter equipamentos menores para que possam ser transportados à distância, né? Bom, isso nós temos várias tecnologias aplicadas ao setor mineral, né? Uma outra interessante se transporta grandes volumes de amostra dos projetos para laboratórios ou para entidades, para universidades. E nós desenvolvemos em conjunto com a USP o Smart Sample, onde é feita toda a homogeneização e um trabalho das amostras em campo para que seja enviado alíquotas para os laboratórios representativas, com confiabilidade e que, obviamente, lá na frente, se tiver que certificar um recurso à reserva, esse material todo já vai estar passado por esse processo de rastreabilidade. Isso tudo desenvolvido com a equipe brasileiras, né? Aí a telemetria, que é a sondagem 4.0, armazenamento de dados, processamento em nuvem, né? A Amazônia praticamente toda está coberta, se não me falha a memória,
pela Starlink, né? E isso traz uma facilidade tremenda, né? Nas comunidades, nos serviços de exploração, serviços avançados, e aí vai, né? São um equipamento que se utiliza na GeoBit para orientação e testemunho, tem a parte química e também a parte física. Essa é a parte física de coleta de informações que é transmitida também através de um celular. Esse celular, Bluetooth, pode passar para um meio de comunicação, e esse meio de comunicação também é enviado para o cliente, onde que ele indicar, né? Acho que travou aqui, viu? Bom, o pessoal da área técnica aqui, ó, deu uma travada no slide, viu? Olhem só, operação mineral sustentável. Esse exemplo ele é muito, mas muito comum. Essa é uma praça, nós podemos observar rio na base do slide, um rio amazônico, na região amazônica. Podemos observar agricultura das comunidades locais. E lá no canto, perto da escrita, tem uma praça de sondagem. Essa praça de sondagem, furo de 1.500, 1.600 metros, né, 1.000 e poucos metros para potássio, também nessa região amazônica, com pouquíssima interferência. E, obviamente, quando for executar a lavra, nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco o projeto, tem cavidades, essas cavidades vão retirar o potássio e depois, obviamente, vão voltar. Imagine só essa sala aqui, nós estamos aqui assistindo aos vários painéis. Na hora que acabar, retira essas cadeiras, muda esse local ou retorna essas cadeiras para esse local. O mesmo a mineração está fazendo. Retira-se o material, né, faça o empilhamento a seco, e depois do empilhamento a seco, retorna-se aquele material que não é mineralizado para as próprias cavidades, sem interferência nenhuma. E nós temos que entender que é necessário aceitarmos, e como bem colocou o Sion, né, às vezes a complicação, a falta de comunicação e os penduricalhos que se colocam, né, nas exigências ambientais, a falta da clareza de quem vai realmente fazer essa licença, se ela é federal, se ela é municipal, se ela é estadual, e obviamente também envolver os stakeholders, que são as comunidades locais, não tenho dúvida disso, que isso existe, né? Que são os licenciadores locais, né? Mas isso tudo tem que ter um regramento, definir aonde pode, aonde não pode, o que deve e o que não deve, para ter realmente mais clareza para quem vai investir, para as próprias comunidades locais, que às vezes criam um sonho, falar assim, eu não quero sair de onde eu estou, mas eu quero que a vida que existe lá fora venha até onde eu estou. E a comunidade, às vezes, não querem sair dali, para os grandes centros, eles querem permanecer ali, mas eles querem ter oportunidade, querem ter recursos, e querem ter subsídios, e, obviamente, querem se desenvolver, né, como comunidade local. E só tem uma forma de fazer, levando, né, não só o agro, levando a mineração e a indústria sustentável para essas regiões, né. Operação sustentável, regeneração e recuperação de óleos, né, fluidos biodegradáveis, utilização de energia limpa. Ontem eu vi uma fala interessante do presidente da Vale comentando a respeito do transporte de minério de ferro, passando para a matriz de hidrogênio. Quantos bilhões de litros vão deixar de ser de óleo diesel, deixar de ser utilizados para o transporte de minério? Hoje em dia você pode levar um painel solar para uma localidade dessa, não depender de energia mais de gerador, você pode colocar um painel solar portátil e buscar energia solar e transformar na energia para um projeto avançado de mineração, né? Isso tudo nós podemos fazer, mas para isso nós temos que entender e nós nos ajudarmos a construir realmente, de fato, uma mineração, continuar construindo, de fato, a mineração sustentável, continuar fazendo com que o setor mineral seja um setor bem visto, um setor querido, né, um setor que realmente traga, né? Começou lá falamos de bens, insumos que vai para a agricultura, e temos uma cadeia humana, do início ao final, quando pensando, aliás, a mineração está do início ao fim da vida do ser humano, ela passa por toda a nossa vida. Então nós temos que entender que a mineração, né, o agro é pop, né, e a mineração é top, usando uma frase que dizia o finado Mento, né, e realmente a mineração é top, nós é que temos que fazer dela mais top ainda, tá bom? Muito obrigado a todos, e eu passo a palavra para o nosso moderador Alexandre, para que possamos continuar aqui com os demais painelistas. Obrigado, muito obrigado. Muito bom. Parabéns, meu caro. Obrigado. Já tem algumas perguntas, vou até pedir, quem tiver perguntas,
use aqui o QR Code, mande. Eu vou passar as perguntas para os nossos palestrantes ao fim, mas façam as perguntas, elas estão aqui e, obviamente, tentar dar prioridade para as perguntas que vierem primeiro. Bom, nós vamos ouvir agora Marcos André Gonçalves, que é presidente do Conselho Superior da ADIMB, diretor de Metais Básicos e Novos Negócios da BEMISA, e vai falar sobre perspectiva de implantação de jazimentos conhecidos. Marcos, a palavra é sua, por favor. Inicial, com capacidade na primeira fase de 100 mil toneladas ano e numa segunda fase de 1,5 milhão de toneladas ano de processamento. É uma empresa de cerca de 1.000 colaboradores, mais uns 400 indiretos, mais uma vez brasileira, que está operando em vários estados do Brasil, tem uma longa história já de atuação. E eu acho que parte do que a nossa empresa percebe no dia a dia da operação e, sobretudo, no dia a dia de uma implantação, diz muito dos desafios que nós temos para destravar, eu tenho certeza, o valor que existe no território amazônico de uma maneira geral. No Pará, não preciso nem dizer, né? Carajás está aí. Tem algumas coisas importantes que valem ser ditas, né? Voltando aos 4 eixos, eu acho que no meio ambiente, né, Sion está aqui, trabalha, milita na área, é muito claro, né? Licenciamento trifásico, é o mesmo grau de exigência para uma empresa pequena e para uma empresa grande. Isso tudo é um lado da história. Mas, pensando nos últimos 15 anos, o que já evoluiu em conhecimento do território, mas sobretudo em tecnologia, é algo que vai definitivamente impactar, e a gente, como setor, faz todo sentido nós fazemos melhor uso disso, né? Miniaturização, né? Telemetria, mineração de dados, né? O Big Data, você tem sistemas de suporte à decisão, inteligência artificial. Eu acho que o que está para trás, nós vamos ter que corrigir, em especial quando eu falo de território, de conhecimento do território, tem um trabalho louvável, muito interessante da CPRM, nosso Serviço Geológico, P3M. Isso é importante. Eu vivenciei profissionalmente o momento da criação de uma série de unidades de conservação na região do Tapajós e em outras regiões aqui do norte do país. E, assim, dói muito você ver que são atitudes, muitas vezes, reativas a uma situação, porque você não tem o conhecimento desse território, né? E você cria enormes dificuldades para acessar esse território. Essa é uma questão, e eu não estou falando isso com um viés, se eu sou pró ou contra o meio ambiente, não se trata disso. Eu acho que nós temos que endereçar essa questão, porque hoje, muitas vezes, nós estamos criando barreiras a territórios que nós não dos quais nós não conhecemos o subsolo. E isso é algo muito complicado. Quem aqui que trabalha na região amazônica, quantos furos profundos nós temos numa região como Carajás? Né? Tem um trabalho muito bacana feito pela Vale, assim, né, toda a infraestrutura que foi, ok, mas né, quão profundo nós vamos, né? Como isso é usado em nosso próprio benefício, é uma questão importante. E, sobretudo, sem expandir para o resto, né, da região amazônica, mas pensando em Carajás. Uma análise rápida, nós tivemos uma mina subterrânea no Carajás, coisa que não, né, ninguém, é só céu aberto para todo lado, mega minas, e tem novidades acontecendo até hoje. Você tem jazimentos aí, recursos que não estão ainda utilizados, você tem recursos passando de mãos, né, trocando de donos, e eu acho que isso é importante. Quando a gente fala também em tecnologia, o que eu quero dizer com isso é que eu acho que tem uma contribuição, e eu sei que está em uso por várias empresas, que é a miniaturização, sensores remotos, né, métodos indiretos, operação remota. Isso tudo pode nos beneficiar em tirar esse atraso, né, da questão do conhecimento do território. Isso é importante.
E eu acho que num ambiente preservado, num ambiente que, né, é dominado por floresta, e a gente tem todo o interesse em preservar, eu acho que a Floresta Nacional dos Carajás, ou seja, isso é um exemplo de preservação, né, de eficácia nesse manejo. Então, é uma experiência para replicar, né? Agora, como nós vamos fazer para frente? Não dá para resolver, né, 40, 50 anos com erros e acertos que tivemos até agora em 5 anos, em 6 anos. Mas eu acho que a gente tem que fazer o melhor uso da tecnologia. Existe essa tecnologia para que nós consigamos aperfeiçoar esse porvir e conseguir destravar valor desses territórios. Não dá para imaginar hoje fazer algo como a gente fazia 5 anos atrás, há 10 anos atrás, né? Então nós temos que realmente ter a disciplina de pensar fora da caixa. Outra coisa importante é o recurso, né? Existe um trabalho forte de várias entidades, foi comentado aqui ontem, em você buscar mecanismos de financiamento. Existe todo um universo de pequenas empresas, de não produtores, junior companies, que também têm interesse. A gente hoje, é comum essas empresas estarem presentes em vários estados, mas eu acho que nós ainda ficamos muito atrás, porque nossos vizinhos têm bastante mais companhias. Então, esse é um outro ponto para pensar. Não é porque a floresta que não vem ninguém. Vem, mas talvez não venha na velocidade e no volume que nós gostaríamos. Esse é um espaço de trabalho que também tem um potencial para ser explorado, e, sobretudo, aqui no Pará, no Amazonas. Quantas descobertas, né? Quando eu vejo um pouco potássio, pode até ser uma besteira, mas eu lembro da margem equatorial, né? Porque Petrobras vai lá na África, desenvolve a ideia, coloca a ideia em prática, traz para o Brasil, e a gente passa 20 anos e não consegue colocar isso em prática. E não é... E Suriname está ali, e o petróleo está saindo já, né? Então, assim, às vezes é essa agonia de nós vermos que existem projetos que são necessários, né? São considerados, inclusive, tão estratégicos, e não conseguem andar. Assim, o que nós, como sociedade, queremos, né? Então, esse é um ponto importante. Eu acho que, de qualquer maneira, tem talvez um quinto eixo, e ele já acontece em outros países, né, em outras áreas mineradoras importantes, que é a colaboração, né? Hoje estava conversando com os colegas, assim, como fazer implantação de um projeto que não é uma mina gigante de ouro, mas tem lições aprendidas, né? Hoje é muito complicado a mão de obra, né? Você capta a mão de obra, você treina e daqui a pouco sai. Você tem um turnover muito grande, né? É uma insatisfação. O que é isso, né? Como é que a gente consegue capacitar melhor? Como é que a gente consegue agregar empresas interessadas e com necessidade de mão de obra num polo? Mas isso acontece no Chile, isso já acontece em outros países. Eu tive a oportunidade de ver uma iniciativa dessa. Acho que esse é um caminho também, né? Até para, de alguma maneira, ajudar a comunidade, as comunidades no entorno a entenderem que existe uma demanda em conjunto, uma iniciativa em conjunto para suprir essa necessidade, né? Hoje a gente vê que coisas simples podem ser muito complicadas. Esses são desafios típicos na região amazônica, né? Porque eu não saio daqui e vou trabalhar na cidade vizinha imediatamente. A cidade vizinha pode estar a 400, 500 quilômetros de distância, né? Então, esse é um ponto. Quando a gente fala de logística, né? Sem dúvida, assim, isso é estrutural. Não dá para pensar que o investidor vai fazer toda a logística, né? Esse tempo das megas minas, projetos dentro de programas de dirigistas, né, de governo, mega iniciativas para desenvolvimento regional. Quer dizer, isso vai ser algo cada vez mais complicado de ser feito. Então, a colaboração entra aí também, né? Como organizar essa parceria, como fazer isso de uma maneira que surta efeitos.
Aí minha ideia aqui foi trazer um pouquinho desses temas para discussão. Eu acho que a gente já tem perguntas, né? E é importante dar esse espaço. Mas eu queria deixar essa mensagem. Acredito que tem muita oportunidade na região amazônica, Pará sem dúvida nenhuma. Acredito que sim, a tecnologia pode ser responsável para tirar um pouco do nosso atraso no conhecimento do território. E acredito que para você capacitar, para você ter melhores condições, né, atrair o interesse das comunidades vizinhas, desenvolver os profissionais que nós precisamos, isso passa por colaboração, porque do contrário é muito complicado você conseguir rodar ano após ano nessa roda viva de rotação de profissionais. Então, são assuntos que permeiam. E eu acho que esse último que eu deixei, falando de profissionais, de capacitação, em como você lida, né, com a sua comunidade vizinha, talvez um dos mais sensíveis que eu sinto aqui. Porque o meio ambiente é o que é, se ele é demorado ou não é, se a minha licença leva tempo. Isso é algo que afeta a todos e já está contabilizado, né? Agora, realmente é impressionante que com as nossas capacidades, né, e eu não estou nem falando em transição energética, o mundo do zero carbono vai chegar, vai chegar. Concordo que é um cavalo selado passando, como a Ana disse ontem, realmente as oportunidades são imensas, mas a gente precisa de alguma maneira atacar o básico, né? Eu preferi falar do básico, mas tenho certeza de que toda a região amazônica tem um papel também na busca dos minerais críticos, na busca de minerais que vão beneficiar muito o Brasil aí para essa transição para uma economia de baixo carbono. Eu acho que eram esses meus comentários aí. Eu agradeço mais uma vez. Com você, senhor. Muito bem, meu caro, obrigado. Como a gente está com tempo, eu vou só fazer alguns comentários. Você falou de alguns pontos que eu acho que são relevantes. Primeiro, você falou muito bem que o meio ambiente é um dado do problema, né? Eu só acho que tem uma questão aqui que é a nossa incapacidade de estimar o tempo e o custo. E isso, obviamente, tem uma repercussão enorme nos projetos, né? Assim, quanto que vai demorar para licenciar e quanto que vai me custar, no fim das contas, com as condicionantes e com as medidas compensatórias. Eu acho que isso acaba, de alguma forma, gerando, eu vejo isso nos meus clientes, assim, essa insegurança. Você falou da Flona de Carajás, da Floresta Nacional de Carajás, eu até fazer um comentário. Para quem não sabe, Floresta Nacional é uma unidade de conservação de uso sustentável, então, que, segundo a lei, poderia compatibilizar proteção ambiental com a utilização dos recursos. Ocorre que nós tivemos 2 pareceres da Advocacia Geral da União, um ligado ao IBAMA, ao ICMBio, desculpa, e outro ligado ao então DNPM, com opiniões diferentes. Um dizia que não poderia ter mineração em Flona, aquele ligado ao ICMBio, e outro dizia que podia. No fim das contas, como tinham opiniões diferentes, suscitou a dúvida e, no fim, não se permite mais mineração em Flona, e a exceção foram aquelas criadas antes da Lei 9985 de 2000, que é a Lei do SNUC, que é a Floresta Nacional de Carajás. E para quem conhece, né, quem está aqui conhece bem, toda essa área até chegar em Carajás é uma desolação que não tem nada a ver com a mineração. Então, a área minerada lá é cerca de 3% de uma área do mosaico de unidade de conservação preservada que só existe por causa da mineração. E não é o único exemplo, a gente tem diversos outros exemplos. E aí eu pego um outro gancho do que você comentou, que assim, o que eu acho que a mineração precisa fazer mais é melhorar a sua imagem. Eu acho que isso cabe a todos aqui, né? Porque você disse, né, do agronegócio é pop.
mas o Jaime Nicolato, o da mineração Modo IP, foi dar uma palestra para a nossa turma de MBA, que eu coordeno em Direito da Mineração Ambiental e ESG, e ele estava falando que todo mundo queria os projetos de carro, mas não queria aceitar a mineração. Falei, mas o carro vem da onde? O carro vem da onde? Então, o carro é bonitinho, mas a mineração não. E isso é um papel nosso, né? A gente tem que mudar essa lógica, porque outro dia eu também sou diretor de uma ONG internacional e uma conselheira falou assim, mas a gente vai aceitar patrocínio de mineradora? Eu falei assim, mas nos cabe aí fazer esse trabalho de melhorar a nossa imagem, né? Bom, vou passar para o nosso próximo. Vamos ouvir a Lúcia Travassos, que é geóloga do Serviço Geológico do Brasil, coordenadora executiva da Diretoria de Geologia e Recursos Minerais, e vai falar das contribuições do Serviço Geológico do Brasil para o desenvolvimento do setor mineral brasileiro. Lúcia, a palavra é sua. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Eu preciso... Por favor, eu vou fazer uma apresentação. Obrigada. Eu gostaria de ser tão econômica quanto os colegas que me antecederam, mas talvez eu não consiga, Alexandre. Boa tarde a todas e a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui nesse evento que é tão importante e grandioso quanto o Exposibran, representando o Serviço Geológico do Brasil, e eu, como cidadã paraense de nascimento e coração, sobretudo de coração, é mais gratificante ainda estar aqui com vocês e vendo tantos amigos na plateia, isso me enche de alegria. A gente vai falar aqui, sobretudo, do conhecimento, essa parte que é tão importante para o desenvolvimento da mineração no Brasil, que é o que o Serviço Geológico faz. Então, a gente vai fazer uma apresentação, vou tentar ser bastante rápida, sobre as grandes ações do Serviço Geológico na geração de conhecimento que devem impulsionar o setor mineral brasileiro. Bom, é um slide padrão, nós estamos em várias capitais do país, nas nossas superintendências, residências, núcleos regionais, nosso escritório central no Rio de Janeiro e a nossa sede em Brasília, várias unidades na região amazônica, uma grande área de atenção para a gente, e a nossa missão é gerar e disseminar o conhecimento geocientífico com excelência, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável do Brasil. Eu não sei se vocês estão ouvindo um ruído, mas está tudo bem? Eu também. A nossa área de trabalho é essa aí, é uma área continental. Nós temos ações tanto na área continental do Brasil quanto na área oceânica, desenvolvemos estudos no espaço marinho também, mas nós vamos nos concentrar nessa apresentação, naturalmente, na área continental, porque não dá realmente para falar de tudo. Eu destaquei aí nessa linha vermelha, nesse contorno vermelho, a área da Amazônia Legal, né, com seus mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, que é quase equivalente à área oceânica da Amazônia Azul. Eu não sei se está tudo bem para vocês, mas o ruído tá? Mas eu... Tira o... Ok. Melhorou, então. Bom, esse país tão grande, né, com uma variedade geológica e de ambientes geológicos e geotectônicos que apresentam um enorme potencial para diversos tipos de substâncias minerais. Não é à toa que nós somos player mundial em ferro, manganês, nióbio, alumínio, grafita e rochas ornamentais, e grandes produtores de ouro, cobre, níquel, estânio e caulim, e com enorme potencial para novas descobertas minerais. Isso é inquestionável e é consenso entre todos nós. A nossa atuação, então, no Serviço Geológico do Brasil, desde a nossa fundação da CPRM, foi com esse compromisso de gerar conhecimento para atender um dos nossos clientes, não o único, mas sem dúvida um cliente muito importante, que é o setor mineral brasileiro. E nós fizemos isso desde a nossa fundação em 69, inclusive a fundação da CPRM, ela vem como consumar uma série de iniciativas governamentais que aconteceram na década de 60,
aí listadas, como a criação do MME, o lançamento do primeiro Plano Mestre Decenal de Avaliação de Recursos Minerais do Brasil, o lançamento do Código de Mineração de 67, e em 69 fomos fundados com essa missão de atender, de gerar conhecimentos também com essa missão de gerar conhecimentos para atender o setor mineral brasileiro. Em 94, quando fomos transformados em Serviço Geológico do Brasil, a nossa área de atuação, sem dúvida nenhuma, ela foi muito ampliada, mas essa continuou sendo uma atividade prioritária para a gente. E esse ano, esse mês, inclusive, nós completamos 54 anos de história. Nessa primeira fase de pesquisa mineral, restam 321 processos minerários ativos, distribuídos em 30 projetos de mineração para várias substâncias. A partir do ano de 2016, 2017, nós entramos no programa, no PPI, que é o Programa de Parcerias Público-Privadas de Investimentos do Governo Federal, e o objetivo, então, era preparar essas áreas desses ativos da CPRM para licitação, para o setor privado. Em 2017 foi licitado o Complexo Polimetálico de Palmeirópolis, em 2022 o Cobre de Bom Jardim, mas nós temos cerca dessas 30 áreas, 11 já reavaliadas, com relatórios publicados e disponíveis no RIGEL, 2 em editoração, e eu aproveito aqui para divulgar as áreas que serão licitadas esse ano, que são 5 áreas. A gente tem um folder aí que vai ser distribuído na feira. Vão ser licitadas os agrominerais do Aveiro, que são a fusão do calcário do Aveiro com a gipsita do Rio Cupari, no Pará, novamente o caulim do Rio Capim, novamente o fosfato Miriri, diamante de Santo Inácio e ouro de Natividade. Esse folder, aqui só para ilustrar, ele está sendo distribuído. Quem tiver interesse em conhecer informações adicionais sobre essas áreas que serão licitadas, estão disponíveis nesse material, e eu posso passar o arquivo eletrônico também, se alguém não encontrar aí em distribuição na feira. Bom, já como Serviço Geológico do Brasil, a gente sempre reavalia, né, qual é a nossa função, até que ponto nós podemos atingir no avanço do conhecimento geológico, até que ponto a gente tem pernas para atingir. E a gente pegou essa ilustração aí, que para mim é bastante didática, onde você tem o papel na base dessa pirâmide, na geração de conhecimento geocientífico em escala regional, que é uma atribuição do Estado, né, no caso da Austrália, o exemplo é do Geoscience Austrália, e a partir do momento que você desenvolve estudos de mais detalhe, que são necessários inquestionavelmente para você, para a descoberta de novos depósitos minerais, o peso maior é das empresas do setor mineral, certamente. Então, o que a Austrália, o que o Serviço Geológico Australiano diz, que, por analogia, ele é totalmente adaptável para o que a gente faz também no Brasil, como papel de serviço geológico, como papel de Estado, que é fornecer a estruturação geológica do território através dos levantamentos básicos, e aí a gente está falando do mapeamento geológico, dos levantamentos geoquímicos e geofísicos, é desenvolver estudos regionais para construir uma base nacional de conhecimento geocientífico que destaque as áreas de maior potencial mineral e disponibilizar amplamente esses dados pré-competitivos, as informações e os produtos que a gente gera no Serviço Geológico do Brasil. Mas, embora nós sejamos uma instituição de Estado que tem ações continuadas e que transcendem governos de uma época, a gente segue, sem dúvida nenhuma, diretrizes de governo. E eu trouxe para vocês alguns exemplos materiais dessas diretrizes de governo, como, por exemplo, o Plano Nacional de Mineração, lançado em 2011, o PNM 2030, o Caderno do Conhecimento Geológico, que nós lançamos no início desse ano, foi uma análise global de várias equipes no Serviço Geológico do Brasil, fazendo previsões de áreas prioritárias para serem trabalhadas até 2050, para dar suporte à Secretaria de Geologia e Mineração, ao MME, para elaboração, possivelmente, do novo Plano Nacional de Mineração 2050. E, em mais curto prazo, os planos plurianuais. Os planos plurianuais são instrumentos constitucionais de definição de compromissos, de metas e objetivos para a administração pública para um ciclo menor de 4 anos. E aqui eu estou me referindo, em todas as esferas da administração pública, e aqui, naturalmente, eu estou me referindo à esfera
federal, e dentro desse PPA, agora em elaboração, conduzido pela Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, o programa ao qual nós estaremos vinculados na área de Geologia e Avaliação de Potencial Mineral é o Programa Mineração Segura e Sustentável. Bom, então, ao longo dessa história, eu vou passar rapidamente esses slides, eu acho que a gente não tem tempo realmente para detalhar isso. A cobertura que nós temos, né, de mapeamento geológico do Brasil, e aqui estão inseridas as contribuições das empresas estaduais de geologia e mineração, como, por exemplo, a CBPM, como a Codemig, a atual Codenge em Minas Gerais, como a Mineropar no estado do Paraná. Então, dentro desse panorama que a gente prevê até 2050, nós elencamos prioridades, né, de mapeamento na escala 1 para 100 mil e na escala 1 para 250 mil. E nesse mapa a gente percebe que ênfase maior vai ser dada na área da Amazônia, nos escudos cristalinos ainda, maior ênfase da Amazônia, contemplando as províncias Juruena, Telha Pires, Tapajós, Carajás, a província estanífera de Rondônia, além da área lá de Dianópolis, na atividade do Vila Nova, no estado do Amapá, no escudo das Guianas. Da mesma forma, eu apresento aqui a cobertura geofísica, a aerogeofísica MAG e Gama, que existe no território brasileiro. A gente já cobriu praticamente cerca de 92% das áreas de escudo cristalino com aerogeofísica de alta resolução, em geral com espaçamento de até 500 metros. Disponibilizamos também um grande levantamento gravimétrico aí na área de Carajás, que extrapola a área de Carajás para norte e para sul, e esse é o nosso planejamento para os próximos anos, ou seja, basicamente complementar a cobertura MAG e Gama dos escudos, desenvolver alguns voos MAG e Gama nas áreas de bacia, contemplando principalmente ali a bacia do Paraná, adensar em alguns setores mais estratégicos, fazer o adensamento da cobertura que já existe hoje de MAG e Gama e definirmos algumas áreas para a implantação de novos métodos, como o eletromagnético, e aí eu estou falando só de geofísica terrestre, mas a gente tem o planejamento também de perfis de gravimetria terrestre, aqui eu estou falando de aéreo, a gente tem o planejamento de gravimetria terrestre, de magneto telúrico, e da mesma forma, os levantamentos geoquímicos, né? A minha esquerda, o realizado, e a minha direita, o programado. As prioridades, em geral, a prioridade maior vai ser dada à região amazônica. Em geral, os levantamentos geoquímicos, eles acompanham os levantamentos geológicos também. Hoje a gente tem 60% de cobertura do embasamento cristalino já levantado, mas em diferentes escalas de amostragem, o que faz a gente redefinir a cada período, né? Várias áreas serão reamostradas para adensamento da observação geoquímica. E os estudos integrados, o que a gente chama de estudos integrados em províncias minerais e novas fronteiras exploratórias. O que significa isso? A partir desses dados de levantamentos básicos, geológicos, geoquímicos e geofísicos, a gente faz a análise integrada de tudo isso, define áreas prioritárias para mapeamento geológico, para novos levantamentos geoquímicos, por vezes geologia terrestre, e, digamos assim, a gente faz uma observação mais multidisciplinar nas áreas de trabalho, né? Nesse caso aqui eu coloquei para ilustrar alguns produtos que nós publicamos em grandes províncias minerais em 2000, ou novas fronteiras em 2022 e 2023, e essas áreas pontuadas são as que a gente deve priorizar agora no próximo PPA, né? Que é o norte de Roraima, sudeste do Amazonas, Tapajós, Carajás, Rondônia, Juruena, oeste de Goiás e todas essas que estão listadas aí. Bom, voltando ao PPA, eu achei importante fazer esse parênteses, porque hoje a gente discute a programação para os ciclos dos próximos 4 anos dentro do Programa Mineração Segura e Sustentável, que tem o objetivo de criar no setor mineral brasileiro um ambiente orientado para a sustentabilidade, transição energética, segurança do público e atratividade, aos investimentos. Os agentes desse grande programa são, naturalmente, a SGM, a ANM, a INB e nós, do Serviço Geológico do Brasil. Esse programa tem vínculo com
pelo menos 7 dos objetivos do desenvolvimento sustentável, e eu queria chamar a atenção para isso aqui. As grandes áreas de atuação desse programa, os grandes eixos na área de geologia e recursos minerais, que são gerar atratividade para o setor mineral, investir na pesquisa de minerais estratégicos para garantir a segurança alimentar e investir na pesquisa de minerais estratégicos para garantir a transição energética. Nesse caso, então, a gente precisa saber o que é que a Secretaria chama de minerais estratégicos, porque essa definição ela é um pouco fluida, dependendo do país, dependendo do setor. Então, segundo a resolução de junho de 2022 da SGM, se considera minerais estratégicos aqueles que são dependentes de importação em alto percentual para o suprimento de setores vitais da economia. O exemplo melhor é o fosfato e o potássio, uma vez que nós somos o país do agro, nós somos grandes produtores e temos uma enorme dependência nesses insumos de importação. São considerados também minerais estratégicos aqueles de importância pela sua aplicação em produtos de processos de alta tecnologia. Aí a gente fala, naturalmente, dos minerais portadores de futuro, os minerais críticos, aqueles que são importantes no desenvolvimento tecnológico da economia de baixo carbono, e aqueles também que a gente detém vantagens comparativas e essenciais para a economia pela geração de superávit na balança comercial do país, e a gente está falando de geração de divisas. Então, no novo PPA, dentro desse programa Mineração Segura e Sustentável, a gente pode observar que os dois grandes eixos do programa que estão vinculados a esses minerais estratégicos, o de segurança alimentar e o de transição energética. E aí, durante esses 4 anos, certamente a gente vai continuar, que essa é uma função fundamental do serviço geológico, os levantamentos geológicos básicos, né, no fornecimento de dados básicos, mas a gente vai investir, já está investindo há algum tempo, e agora a tendência, a expectativa é que a gente realmente avance muito mais na pesquisa de minerais críticos, estratégicos. Aqui eu vou passar rapidamente alguns slides para mostrar programas que já estão em desenvolvimento e que certamente serão fortalecidos aí nos próximos anos. Tudo que eu vou mostrar aqui, vai ter que ser muito rápido, está contido ali naquela publicação que nós fizemos e lançamos no início desse ano para apresentar no PDAC, nessa versão agora de 2026. Então, a gente tem um grande programa do cobre, que contempla várias áreas no país, incluindo, naturalmente, talvez priorizando áreas amazônicas, alguns exemplos de produtos, né, que já foram publicados recentemente, em 2022, todos esses. A gente tem um programa especial do lítio, nós já publicamos 2 relatórios de avaliação de potencial, o primeiro mais antigo no Vale do Jequitinhonha e o segundo publicado em 2022 na província pegmatítica da Borborema. E todas essas áreas que estão listadas aí serão estudadas também, os estudos já estão em desenvolvimento. A gente tem um grande programa nacional de grafita. O primeiro produto que a gente apresentou é a avaliação do panorama nacional da grafita no Brasil, para, a partir daí, definir áreas prioritárias para estudos mais direcionados. Da mesma forma, a gente tem um grande projeto que, esses últimos anos, a gente pode considerar que ele ficou um pouco adormecido, mas agora deverá ser retomado e a gente vai estudar algumas áreas com nível de maior detalhe. Nós temos o projeto do urânio, que o primeiro produto lançado em 2022 foi esse mapa de favorabilidade do urânio no Brasil, seguindo essa mesma metodologia, ou seja, avaliação em escala continental, e depois a gente segue para uma avaliação em escala de província, até eventualmente poder chegar a uma avaliação em escala de depósito. E isso já está acontecendo. Por exemplo, a gente teve uma reunião recentemente com a INB, que é nosso parceiro já há alguns anos, cerca de 4 anos, no estudo dos depósitos de urânio, e as nossas equipes já estão trabalhando na região do Cristalino, no sudeste do Pará, do estado do Pará, no depósito do Cristalino. Bom, e para minerais estratégicos também, que são fundamentais na segurança alimentar, a gente já tem há vários anos o nosso projeto do potássio, que deverá ser intensificado, também o do fosfato, com publicações aí mais recentes para ilustrar essas ações, e eu não sei se vocês conseguem identificar, mas
as áreas em detalhe que a gente deve focar aí nos próximos anos, enfatizar nos próximos anos. Todos os nossos dados são informações, produtos, eles são disponíveis de amplo acesso nas nossas principais plataformas de divulgação, que é o GeoSGB, o nosso banco de dados corporativo e o nosso repositório institucional de geociências, o RIGEL. Eu agradeço, muito obrigada. Alexandre, me perdoe se eu extrapolei demais no tempo. Obrigada. Imagina, foi ótimo. Muito obrigado, viu? De qualquer forma, certamente a gente vai ter tempo para as perguntas. Elas continuam chegando e daqui a pouquinho eu faço para vocês. Bom, agora vamos ouvir o Henrique Carbalau, que falei, tem o nome do meu filho mais velho, né, Henrique? Bonito nome, que é o diretor-presidente da CBPM, vez da mineração. Bem, boa tarde a todos. Eu queria saudar inicialmente e agradecer o convite do IBRAN, a figura do senhor presidente, o ministro Raul Jugman. Quero agradecer, senhor, pela mediação aqui, ao João, saudar ele, saudar o nosso companheiro presidente da DIMB, saudar a Lúcia, né? Importante essa diversificação com a presença feminina aqui nessa mesa. Saudar todos aqui da plateia, na figura do querido amigo diretor técnico da CBPM, Dr. Manuel Barreto, que para mim é uma grande honra tê-lo como diretor técnico da CBPM. Ele foi presidente da CPRM, ele que na verdade hoje é uma referência, né, no Brasil, já é quase um orixá na Bahia, trazendo inclusive já um pouco de ciúme Ogum, que é o orixá dos metais, em função exatamente daquilo tudo que ele representa, né? Quero saudar também todos os funcionários da CBPM, né, que ao longo desses 50 anos, nossa empresa tem 50 anos, fez no final do ano passado 50 anos, então todas as grandes conquistas que a CBPM alcançou ao longo disso depende de todos esses estudos, de todos esses esforços que foram realizados. Eu agradeço aqui em nome de Borel, que é o chefe de gabinete lá da CBPM, que é funcionário de carreira da empresa, que está aqui, portanto, representando todos aqueles funcionários que lá estão. A gente tem também uma apresentação, não sei se... Obrigado. Tá. Bom, quando a gente fala em novos projetos, né, quando a gente fala em novas tecnologias, naturalmente que a gente fala na Bahia. E por que não é uma questão bairrista aqui não, né? A gente está falando na Bahia exatamente porque nós temos um potencial muito grande. E, fundamentalmente, os avanços que nós estamos tendo, eles estão muito além apenas da identificação de produtos, né, de minérios, né, que possam ser utilizados nessa transição energética. A nossa grande preocupação, isso é uma missão do governador Jerônimo Rodrigues, do secretário da SDE, Ângelo Almeida, é exatamente de que a gente busque construir um caminho de exploração mineral voltada nessa questão, mas trazendo, portanto, o processamento dessas riquezas no nosso país, né? Naturalmente, se for possível, na Bahia, mas que, fundamentalmente, a gente possa realizar isso aqui. Temos algumas experiências interessantes que nós já estamos avançando nessa área, mas a presença, inclusive, de uma indústria automotiva, né, que está vindo para a Bahia, que é a BND, que na realidade não é apenas uma montadora, mas sim uma indústria que vai construir todos os processos lá, isso faz com que, exatamente o que já foi dito aqui, que vem sido repetido, de que não existe transição energética sem mineração. Então é fundamental que porque a gente pode até falar nos nossos ambientes, mas a população precisa compreender isso de forma clara. A substituição de carbono só se dará efetivamente com a utilização desses minerais e esses minerais de forma racional. Então, nós estamos com algumas experiências que a gente queria dividir aqui com vocês. Não está indo? Bom, esse é o nosso perfil, né? Perfil setorial que nós temos. A Bahia ocupa o 3º lugar no Brasil de produção mineral, primeiro do Nordeste. A nossa diversidade é muito grande. Nós podemos ser o 3º, mas nós somos o 1º estado brasileiro em diversidade de minérios, né? Nós estamos com destaque como o único estado que nós temos a produção de vanádio, inclusive é uma mina em que a CBPM é sócia, né? E o nosso potencial é um potencial muito grande exatamente nesses minérios, esses minérios estratégicos, esses minérios que se encontram como fundamentais nesse momento de transição energética.
como eu pontuei já, a CBPM tem 50 anos, mas a gente quer exatamente mudar um pouco nesse momento de idade de transição, a gente poder ter uma empresa que não apenas realize as pesquisas, né? A gente quer que seja uma empresa de fomento, essa é a determinação do governador, de que essa seja uma empresa que fomente a mineração, que crie um ambiente favorável para o desenvolvimento da mineração. Quando nós vemos o presidente da República apontar a necessidade de reindustrializar o Brasil, fica claro de que a condição para isso passa, acima de tudo, pela construção de um ambiente favorável para o desenvolvimento da mineração. Então, a CBPM precisa ser, acima de tudo, uma empresa de fomento. E esse fomento não necessariamente se dará através exclusivamente das áreas em que a CBPM possui. A gente quer exatamente ser parceiro da iniciativa privada, construir, portanto, um caminho que faça com que os problemas que as empresas privadas têm sejam nossos problemas, que nós possamos construir exatamente com o papel do Estado o caminho para a gente ir limpando todas as dificuldades que sejam colocadas para que a mineração possa se desenvolver. Então, temos condições para isso, né? Uma empresa que tem geólogos de grande qualidade, engenheiros de minas, mas, acima de tudo, uma equipe toda imbuída nesse espírito de exatamente fazer com que ela cumpra o seu papel e desenvolver o fomento na mineração, não só no estado da Bahia, né, mas abrindo caminho, naturalmente, para tudo que pode ser desenvolvido no país. Nós temos, como esses pontos que eu acabei de levantar, algumas ações que são fundamentais para isso, né? Primeiro, a CBPM, inclusive, quer participar como sócia, não ocupando espaço da iniciativa privada, esse não é o nosso interesse, mas a CBPM quer exatamente participar, inclusive até para legitimar empreendimentos que possam ser realizados na mineração no Estado, né? Seja através de SPS, de SCP, buscando exatamente construir caminhos nessa direção. Nós vamos buscar exatamente para isso, buscar essa política de desenvolvimento na área da mineração. Para tal, nós precisamos exatamente mudar a mentalidade da sociedade, né? Então, nós queremos realizar projetos sociais nas localidades onde as minas estão. Só para exemplificar, o governador me convida para uma reunião, em tese não tinha nada a ver eu ser convidado para uma reunião, participar com ele, quando um bispo de uma região do estado foi lá fazer queixa da atuação de 2 minas que estavam atuando, que eles entendiam que essas minas estavam prejudicando a população. E o grande problema maior que eu identifiquei não era por conta da atuação das minas, era exatamente por conta da estrada, que era uma estrada federal, que tinha dificuldade exatamente no trânsito, que levantava poeira quando os caminhões passavam e que isso estava prejudicando a saúde daquela população circunvizinha. Então, ou seja, nós precisamos trazer as comunidades locais para próximo, nós precisamos mostrar para elas, mas para isso é preciso que elas percebam a transformação da sua vida através exatamente de ações que as minas e que a CBPM quer, nesse momento, capitanear essa relação desses projetos. Para tal, né, buscando exatamente nessa questão do fomento, a gente precisa apontar alguns elementos. Uma questão que você tem hoje, que é um grande problema ambiental, que são os resíduos, né, da mineração, né? Ou seja, você tem resíduos esses que, se são um grande problema ambiental, são soluções para outras áreas, né? Ou seja, existem resíduos minerais que são, na realidade, remineralizadores do solo e que nós podemos exatamente construir políticas públicas que possam ser utilizadas para a agricultura familiar, também para o agronegócio, mas a gente pode capitanear movimentos e fazer com que as comunidades estejam no nosso entorno. Divulgar a Lei Rouanet, é fundamental que as grandes empresas mineradoras, são grandes contribuintes de tributos, possam entender que este é um instrumento, na realidade, de você ir capitaneando desenvolvimento cultural em comunidades a partir exatamente da utilização da Lei Rouanet, porque muitas empresas talvez nem tenham a informação e o conhecimento, até porque a própria comunidade muitas vezes não consegue. A Lei Rouanet é uma lei muito séria, ao contrário de tudo que já foi dito no passado, e às vezes a comunidade não consegue fazer um projeto que seja aprovado, que tenha o perfil, que tenha as condições, na realidade, de ser absorvido pela Lei Rouanet. Então, a gente poder instrumentalizar é uma outra ação nossa. Assim como a gente busca desenvolver e facilitar a formação de cooperativas, de associações. Quando a gente fala em mineração, não existe só os grandes empreendimentos, existem pequenos empreendimentos que a gente pode facilitar e, dessa forma, a gente ir ampliando, portanto, inclusive, a participação das pessoas no dia a dia da mineração, né? E também nós queremos abrir, então avisando aqui a todos, aproveitando a oportunidade, a CBPM está aberta aos negócios, né? Nós queremos ofertar os nossos serviços, né, na área de pesquisa mineral, de geofísica, né, fazer consultorias, ou seja, a CBPM, que tem 50 anos de experiência no mercado, quer poder atuar não só no território da Bahia, mas também aonde for possível a gente quer buscar atuar.
Esses são os nossos principais parceiros, são os nossos principais projetos, tá? Que vêm sendo realizados na Bahia. Aí nós temos experiências interessantes, como, por exemplo, a Bahia Níquel, que é uma empresa formada por funcionários, né, da Atlantic Níquel. Eles formaram uma cooperativa, estão atuando numa área nossa, e, surpreendentemente, em função dos avanços nas pesquisas, a Bahia Níquel hoje já está praticamente sendo avaliada por 3 vezes o valor da Atlantic Níquel em função da riqueza que nós temos ali no subsolo, né? Mas também nós temos experiências muito interessantes em outras áreas. Por fim, eu queria aproveitar, para não me delongar muito, e apresentar para vocês essa nova província mineral que a Bahia possui. Nós estamos chamando ela de Bloco de Campo Alegre. É uma área que exatamente possui a riqueza desse momento que o Brasil está vivendo, né? Nós não podemos perder essa oportunidade. O cavalo está passando selado, né? Como já se apontou. Então, esse potencial mineral que nós temos nessa área aí é um potencial que, de fato, poderá transformar uma região que é extremamente pobre, né? Nós estamos falando no extremo norte do estado da Bahia, fronteira com o Piauí, não cidades que possuem um IDH muito baixo, cidades que não possuem nenhum tipo de desenvolvimento econômico, a não ser as políticas sociais do Estado. Então, é fundamental que a gente possa utilizar essa riqueza para que ela possa gerar a renda e possa ser distribuída por essa comunidade. Entendemos que vai ser um grande avanço. Nós já temos, como eu falei há pouco, uma presença e uma experiência que é a área da Bahia Níquel, uma área pequena. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando aí de 100 quilômetros, tá certo, de área. Nós já, inclusive, vamos avançar nas pesquisas nessa parte sul. Nós já vamos ter a condição de licitar uma área, que é essa área que está marcada aí ainda esse ano, uma área que a gente tem uma expectativa de apresentar e de ter condição de trazer grandes investimentos, inclusive de fora do país, por conta de toda a riqueza que lá existe. E nós esperamos até o final do ano de 2026 poder licitar toda essa área para que ela possa trazer ao Brasil todas as condições de, nesse momento de transição energética, ter a condição de capitanear esse momento no mundo, né? Essa é uma área que já tem bastante avanço de estudo, vai estar disponível para todos. Inclusive, esse estudo da Aerojofes foi feito em parceria entre a CBPM e a CPRM, né? Eu quero passar só um vídeo institucional para que vocês conheçam um pouco mais da CBPM, mas, como eu pontuei, dizer que esta missão que o governador Jerônimo Rodrigues nos delegou é uma missão extremamente importante. Nós compreendemos ela, sabemos o momento e as dificuldades que foram pontuadas no início, mas, fundamentalmente, as expectativas e as possibilidades que nós temos são muito grandes. Então, como eu pontuei, espero que esse vídeo possa demonstrar para vocês um pouco esse potencial e poder responder qualquer pergunta que venha ser levantada pela plateia. Muito obrigado a todos. Tudo que é produzido pelo homem tem recursos minerais em sua constituição ou tem a influência da mineração. Das coisas simples às mais complexas, tem mineral. E é na Bahia onde você vai encontrar o mineral que necessita. É na Bahia onde está a única mina de urânio da América do Sul. Está a principal área de extração de esmeralda do Brasil. É o maior produtor de cromo e magnesita. Também se encontra a única mina de vanádio da América Latina. E o único estado a produzir níquel sulfetado. É o segundo maior produtor de grafite do Brasil. Também é rica em cobre, ouro, ferro, cobalto, calcário, entre outros minerais em abundância, pois é na Bahia onde se encontra a maior e mais diversificada reserva de elementos metálicos do Nordeste brasileiro. E a CBPM, Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, é um dos responsáveis pelas descobertas deste rico mercado, que fazem a Bahia e o Brasil se destacar no mundo. Com um vasto acervo de dados e informações geológicas adquiridos pelos trabalhos de pesquisa e prospecção mineral ao longo de quase 5 décadas, a CBPM descobriu importantes jazidas minerais, oferecendo oportunidades de negócios para empresas e investidores que desejam se estabelecer no estado, gerando atração de novos investimentos para a indústria de transformação e, o mais importante, emprego e renda. Venha você também para a Bahia.
Um estado que investe na infraestrutura para a produção e escoamento dos recursos minerais, como a FIOL e o Porto Sul. CBPM, pesquisa geológica e mineração, gerando riquezas com sustentabilidade. Obrigado, Henrique. Bom, tem umas perguntas aqui. Eu vou começar a direcionar as perguntas. Se alguém ainda quiser fazer, por favor, use aí o QR Code. Bom, primeira para o João aqui, do Rafael. Boa tarde. Esse projeto de sondagem e pesquisa de potássio é próprio da Geosol? Me parece que a espessura da sondagem atravessa certamente o Paleozoico. Por favor. Bom, obrigado aí, Rafael. Esse projeto não é da Geosol, ela é da Potássio do Brasil. Realmente tem furos que atravessam formações geológicas, eu não sei precisar quais, mas existe um furo que, inclusive, ele foi cedido para o projeto lá do Acre, do TADP, que é Trans-Amazônia Drilling, né? Para poder ter informação não só da borda oeste, como também de uma parte meridional da bacia, né? Então, resumindo, ele não é nosso, é da Potássio, e foi cedido um furo sim para o TADP, tá bom? Obrigado, Rafael. Obrigado, João, e obrigado, Rafael Neto Araújo. Segunda pergunta, do Ivan Torres Filho. Boa tarde. Que tecnologias são utilizadas para a leitura e armazenamento das análises mineralógicas dos testemunhos de sondagem? Eu acho que também é para você, né? Bom, a tecnologia se utiliza tanto vamos dizer, em servidores próprios, né, como também em nuvem, né, e hoje em dia para transmitir esses dados via satelital Starlink, né, e é dessa forma que se faz toda essa informação, né. Só queria aproveitar aqui fazer um trocadilho. Você falou que a mineração, o agro é pop e a mineração é rock, né? Então é top rock, né? Pop rock, né? Os dois, né? Eu espero que tenha respondido a pergunta aí, viu? Obrigado, Alexandre. Obrigado. Obrigado, Ivan. Mário Vieira. Eu acho que talvez seja para mim. O governo federal foca na retórica ambiental, mas órgãos de controle seguem enfrentando restrições orçamentárias. Como isso tem afetado licenciamentos, atrasos? Eu acho que ela é uma excelente pergunta e ela serve para vários aspectos, né? Primeiro, já que a gente está falando aqui de mineração, o que acontece na ANM, né? Até uma das associações que eu estou presidente, que é a Associação para o Desenvolvimento do Direito da Mineração, se manifestou formalmente aí pedindo que a agência tenha de fato estrutura e capacidade para desempenhar esse papel. Eu disse que a sociedade brasileira interessa uma agência verdadeiramente forte e independente. E eu fico feliz que você tenha feito a pergunta, porque entre os pontos que eu gostaria de abordar era o papel dos órgãos ambientais e eu acabei não abordando. Eu tenho tido a oportunidade de falar para diferentes fóruns. Então, atendo meus clientes, que é iniciativa privada, sou professor de escolas da magistratura, da Fundação do Ministério Público, falo para vários órgãos ambientais e treino servidores aí de órgãos ambientais pelo Brasil. Até domingo estive, inclusive, com vários órgãos ambientais do país. E eu digo isso porque essa é sempre uma dificuldade a gente enxergar o outro, né? A gente enxerga os nossos problemas, as nossas dificuldades e tem que ter a oportunidade de conversar com outros ambientes e você também sentir a dor do outro. Eu acho que tem um ponto que me parece fundamental naqueles pontos iniciais que eu abordei, é o fortalecimento dos órgãos ambientais. E, obviamente, isso não é só orçamento. Passa por não inchar o licenciamento, como eu comentei, de não usar o licenciamento para ser a solução de todos os males, mas faz também de fortalecer os órgãos. E isso tem diversos aspectos. A começar pela fragilidade que os técnicos hoje vivem, porque
além do risco de serem responsabilizados por improbidade administrativa, eles também têm o risco de serem responsabilizados criminalmente quando concedem uma autorização ou licença ambiental em desacordo com as normas ambientais. Então, esse é um tipo penal da chamada Lei de Crimes e Infrações Administrativas Ambientais, que é o artigo 68, se eu não me engano. E esse tipo penal, inclusive, ele permite a responsabilidade sem intenção. Então, quando o agente concedeu uma autorização, mas ele foi descuidado, é claro que até já publiquei sobre isso, na minha opinião, não é qualquer descuido, porque a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro diz que a punição do administrador tem que ser em caso de erro grave ou erro grosseiro, culpa grave ou erro grosseiro. Mas mesmo quando ele não queria conceder uma licença de forma irregular, mas ele o fez porque ele agiu com culpa, ele foi descuidado, ainda assim ele responde criminalmente. Então, o que acontece muitas vezes é que eles estão sujeitos às recomendações dos órgãos de controle. Diz, olha, ou você segue na linha que eu estou dizendo, ou vai responder pessoalmente, de modo criminal. Isso não interessa ao país, né? Ter órgãos fracos não interessa à sociedade brasileira. Então, um dos pontos que me parece fundamentais é nós fortalecermos os órgãos ambientais. Isso passa, obviamente, por orçamento, isso passa pelo processo de licenciamento, isso passa por entender essa relação dos órgãos ambientais com os órgãos de controle de uma forma menos ameaçadora e mais colaborativa, porque eu acho que isso interessa ao país, como eu comentei. Obrigado pela pergunta. Bom, a próxima pergunta, também do Rafael, será que as florestas nacionais não contêm os impactos negativos da mineração? Será que não existe uma ineficácia da pesquisa mineral fora dessas áreas? Bom, eu acho que eu vou até depois deixar meus colegas comentarem, mas eu quero fazer só uma introdução sobre esse ponto. Acho que toda vez que a gente fala de atividades de impacto em áreas protegidas, existe uma discussão relevante de, bom, mas não pode ser outro lugar? Tem que ser lá? Tem que ser nessa área? Bom, e quem está aqui, de alguma forma, se envolve com a mineração, sabe que a mineração tem aquilo que nós não temos em qualquer atividade, que é a rigidez locacional. Então, a jazida está onde Deus quis, não é onde eu quero. É claro que as áreas, as estruturas que são indispensáveis à exploração da atividade mineral, elas não têm uma rigidez absoluta como a jazida, elas têm uma rigidez mitigada, porque se eu quero colocar a pilha de estéreo um pouco mais para lá, correia transportadora, linha de transmissão, o acesso, é claro que isso tem um impacto de custo, mas não necessariamente inviabilizará o projeto. Então, existe uma rigidez mitigada. Então, quando a gente fala de floresta, é natural que um dos argumentos que são usados mas como é que a gente compatibiliza a floresta com a mineração? Bom, a gente tem exemplos práticos, como você disse muito bem, que é o caso da Floresta de Carajás. E a gente vê tantos exemplos negativos, né, de florestas em que não se tem efetiva proteção, porque a gente faz brincadeira com uma coisa muito séria, porque o que a gente tem muito no Brasil são unidades de conservação de papel, porque eu fui lá, criei, eu posso fazer isso por decreto, não precisa ser por lei, criei um espaço especialmente protegido, porque é isso que diz, é isso que é a unidade de conservação. Então, coloquei as poligonais numa grande área, bacana, mas isso quer dizer que elas são efetivamente protegidas? Não. Elas serão protegidas quando eu trouxer efetividade, quando eu tiver orçamento para realocar as pessoas e empresas que lá estão e que com a unidade são incompatíveis, quando eu puder trazer vigilância, quando eu puder dar aproveitamento adequado àquela área, segundo o tipo de unidade de conservação. Então, dizer que a gente tem unidade de conservação pelo Brasil é parcialmente verdadeiro. É claro que isso traz uma resistência para o avanço do capital, e eu entendo essa lógica, porque no fim das contas, como disse o Marcos, a gente está aqui, é uma competição por espaço, a gente compete pelo mesmo espaço, mas
a floresta ou a escolha de um espaço para uma área de conservação não goza da mesma rigidez locacional com a atividade de mineração. A mineração está lá. Eu, assim, há 20 anos, eu escrevi sobre um assunto que infelizmente continua sendo real e continua sendo no dia a dia, que é o conflito de unidade de conservação e terras indígenas. E aqui no Pará, mas não é só no Pará, a gente tem aos montes. A gente tem aos montes. Terra indígena tem rigidez locacional, porque a Constituição diz lá a partir do 231 que as terras indígenas são aquelas tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, que têm usufruto exclusivo dos bens lá existentes. E a posse permanente. A unidade de conservação já não tem essa rigidez locacional. Então, qual é o sentido de eu criar uma unidade de conservação de proteção integral, por exemplo, que não admite compatibilizar, como eu já falei, proteção com o desenvolvimento econômico, em cima de terra indígena? É gerar conflito, porque nos falta o zoneamento. Ele é complexo, ele é difícil, mas na medida que a gente não discute isso, a gente deixa para o dia a dia esses conflitos que parecem intermináveis. Alguém mais quer comentar sobre essa pergunta? Eu vou repetir a pergunta aqui. A pergunta foi: será que as florestas nacionais não contêm os impactos negativos da mineração? Será que não existe uma ineficácia da pesquisa mineral fora dessas áreas? Eu não sei se eu entendi por completo, mas se alguém quiser comentar. Era só um comentário, peraí que você está fazendo um ruído aqui. É um comentário que eu faria que eu acredito que não. A pesquisa mineral ela não é ineficiente, né? O que acontece é que você está ali comprando verdade. Você avança na pesquisa, avança o conhecimento do território onde você está fazendo essa pesquisa e seu avanço é em função do seu resultado. Acredito que não existe todo processo tem alguma ineficiência, mas não acho que esse seja o caso. A floresta ela está ali e é muito difícil para quem não é da área, ou seja, pregando para os convertidos, né? Nós entendemos muito bem o conceito de rigidez locacional e sabemos que a jazida vai estar onde o nosso trabalho concluir que ela está. E muitas vezes a gente ainda corre o risco de ter um errinho para lá ou para cá. Eu acho que isso aí é inevitável. Talvez o problema é que você entra numa região que porventura seja objeto de algum tipo de restrição econômica, enfim, um grau de conservação, e você não sabe o mínimo daquele território, daquela subsuperfície, do que tem ali. Então você muitas vezes começa do zero e isso tem um custo, né? Realocar uma área de paiol, realocar uma planta, fazer uma correia maior, são questões financeiras de capex do teu projeto, se vai rodar, se não vai rodar, com essas premissas. Mas, efetivamente, no final do dia, aonde a jazida vai estar, e que isso é sim determinante, mas aonde ela vai estar vai depender do trabalho que você faz. Eu não acredito que a gente também hoje, né, falando, claro, mineração pequena, média ou grande, legal, que faz o seu trabalho de maneira correta, ciente de suas obrigações, eu acredito que não existe. É muito difícil hoje você organizar uma campanha de amostragem, abertura de malha, uma geofísica terrestre, sem ter esse esmero, né? Você desvia uma linha, você eventualmente cancela uma parte de uma linha, mas você não deixa de fazer, você consegue ter isso em melhores bases. E é o que eu falava da contribuição da tecnologia, né? Porque hoje você tem um sensor embarcado, sensor remoto, miniaturização, né? Tem um caso famoso que foi apresentado lá no evento que nós na ADIME fizemos em Brasília há pouco tempo, no encontro de executivos. É um exemplo do impacto da tecnologia. O cara trabalhava com, né, iluminação, refletores portáteis, a carro, né, um trailerzinho, rebocados. E ele começou a instalar uma série de sensores nesse negócio. E com isso ele descobriu, depois de um tempo, que, olha, eu tenho aqui um espaço de dados brutos muito grande. E isso tem valor. E transformou isso num segundo negócio da empresa. Ou seja, iluminação, né, em estrada, em mina, em via, em estacionamento. E, de repente, ele passou a prover serviços de ambiente de mina.
né, coletando uma série de dados de poeira, de umidade, de temperatura, de vento. Então, assim, ó, essas tecnologias estão chegando, esse conhecimento está sendo aportado, isso talvez diminua os impactos. Dizer que não tem também é impossível, mas eu não acho que num ambiente de floresta, a pesquisa deixa ali algum tipo de impacto que seja relevante para o todo, né? Não estou falando a mineração, mas a pesquisa mineral não vejo. Eu acho que, na verdade, nós temos alguns paradigmas a serem quebrados. O primeiro é quando você fala em pesquisa, não estamos falando em ciência, né? Fundamentalmente. Então, apesar de a ciência ter sofrido ataques muito grandes nos últimos anos no país, e eu não estou aqui nem falando de um viés de opinião política, tanto faz a esquerda como a direita, muitas vezes o ataque à ciência é algo verdadeiro. Só para vocês terem uma ideia, na Bahia hoje está... Alguns geólogos estavam andando numa área lá da Chapada Diamantina, onde nasce um dos rios que são afluentes do Rio Joanes, que é um dos grandes abastecedores da região metropolitana de água, e já tem uma campanha toda na internet dizendo que a exploração mineral vai destruir com a água da cidade de Salvador, né? Tem uma campanha, e aí, inclusive, as pessoas não comentam. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é preciso deixar claro que pesquisa é ciência, e, naturalmente, quando a ciência, a pesquisa é feita, a identificação da riqueza que está no subsolo e qual o potencial que essa riqueza pode ter no impacto econômico, também está associado à própria pesquisa, o que pode trazer de prejuízo se é possível ou não um empreendimento ser realizado, né? Afinal, tem um conjunto de órgãos que serão fundamentais no processo de aprovação de uma lavra. Mas eu acho que um grande problema que nós temos que exatamente também quebrar é exatamente a imagem que a mineração tem. Quando você fala em mineração, a imagem da população é: vão destruir a natureza, vão fazer buraco na região, vão levar a riqueza para fora e vão enriquecer poucos, e a população vai sofrer com doenças, etc. Então, é preciso mudar essa imagem da mineração. Tanto que, desculpe, até eu coloquei a frase, mas nem falei, né? Você falou que o agro é pop, a mineração é top. A gente lá na Bahia criou esse slogan: a mineração é rock, né? Ou seja, que a gente possa exatamente começar a trazer simpatias para a mineração, na perspectiva de que ela está em tudo na vida das pessoas, todo mundo precisa perceber isso, mas precisa entender que esta riqueza é uma riqueza, na verdade, dentro de uma sustentabilidade, dentro de toda uma lógica que é estabelecida pelas ODS da ONU, pelas práticas ESGs, porque essa é uma realidade do mundo que nós estamos buscando capitanear. Então, se opor a isso é exatamente se opor a um mundo com mais natureza, com mais preservação, com mais sustentabilidade. Senhor, ao contrário, a pesquisa mineral ela não vai agredir as reservas, ao contrário. Você olha Carajás, o Marcos estão dado apenas 2% de toda a FLONAC, a Floresta Nacional de Carajás, que se tem áreas, 2 a 3%, que se tem áreas que estão em processo de mineração. Então, ao contrário, a pesquisa mineral ela faz com que realmente venha a preservar. Então, ela é um instrumento, ela fomenta a preservação dessas áreas. Por isso que se faz a pesquisa mineral, né? Não tenho dúvida disso, e os exemplos, claro, estão aí. A gente costuma falar só da região amazônica, mas existem outras áreas também, existem outros biomas, né? Existe o bioma do Cerrado, existe o bioma da Caatinga, vários outros biomas que também são preservados, eles são biomas e eles estão ali, né? E todos eles são devidamente preservados quando se faz uma pesquisa mineral de boa forma antecedente. O Marco lembrou, às vezes você muda uma linha, muda um furo, muda uma localização, mas o projeto deve seguir, né? Você busca alternativas, não para inviabilizar, mas alternativas para tornar viáveis esses projetos. E realmente nós temos que continuar fazendo esse trabalho de convencimento à população em geral e às comunidades ao entorno dos projetos minerais, né? Como dito, né? Temos que transformar a vida das pessoas e elas ficarem onde elas gostam de estar, né? Que a opção é de cada um de nós, né? Por favor, senhor. Obrigado. E eu acho que comentei, agora o Henrique também falou, desse nosso papel de mudar a percepção que a sociedade tem da mineração. Quando discuti essa questão da mineração em Flona, e também outras questões, tem um caso que inclusive foi ao Supremo, que de um plano de manejo de uma unidade de conservação impedindo, na zona de amortecimento, a zona de amortecimento, portanto, não é a unidade, é a área no entorno da unidade,
impedir a mineração. E quando a gente fala assim, impedir a mineração, primeiro tem uma questão constitucional aí, que na minha opinião é inconstitucional. Mas, ainda que fosse, o que é mineração? Do que a gente está falando? A gente está falando da pesquisa, está falando da grande mineração, está falando da pequena, da média. Então a gente coloca tudo no mesmo balaio, como se fosse tudo a mesma coisa, como se todas trouxessem o mesmo tipo de impacto. E obviamente, isso não é verdade, né? Só para não deixar passar, eu estive há 3 semanas na Chapada Diamantina com meu filho, não foi o Henrique, foi o Rafael, meu filho do meio. Que lugar lindo, mas essa discussão sobre mineração estava evidente lá, né? Então, foi bom você ter trazido, obrigado. Bom, a próxima pergunta é do Rodrigo Galvão para a CBPM. É possível estabelecer critérios qualitativos nos editais de licitação visando o desenvolvimento regional e a melhoria da imagem da mineração? Sim, é isso que nós já estamos buscando realizar na Bahia, né? Os nossos editais eles já prevêem exatamente não apenas essa quantificação, né? Como um exemplo, nós vamos fazer agora um edital para licitar uma área de sílica na região de Belmonte, onde no edital consta a necessidade da instalação de uma indústria para processar essa sílica, ou seja, a sílica não vai ser lavada e vendida como commodity, ela vai ter que ser processada na Bahia. E também no próprio edital, a gente estabelece alguns valores de política, de investimentos em políticas sociais. Então, por exemplo, salvo engano, nós lá vamos alocar 10% do valor dos royalties que serão pagos à CBPM para a realização de políticas sociais, assim como a empresa irá colocar mais 10%, além do valor dos royalties, também para esse fundo para aplicação de políticas sociais na comunidade onde a mina será implementada. Então, essa é uma preocupação que a gente já vem buscando suprir e entendemos que ela é fundamental. Não existe a gente imaginar a realização de minas, né, exploração mineral, sem que você consiga trazer, primeiro, uma cadeia, né, toda uma cadeia produtiva. No município de Irecê, nós estamos, e aí a gente estava pontuando a necessidade da CBPM cumprir seu papel de desembolar problemas que alcançam. Você tem ideia, construir uma estrada, né, um anel viário em cima de uma mina. Colocaram estrada em cima de uma mina, colocaram rede de transmissão elétrica. A perspectiva da construção de uma escola, tá certo, em cima de uma mina. E essa era uma mina, essa é uma mina que será explorado fosfato para levar para o município de Luiz Eduardo Magalhães, para ser colocado ácido sulfúrico, para fazer o fertilizante, e a Bahia, em 2026, já se tornaria independente da produção de fertilizante. Então, nós fomos para a prefeitura, dialogamos, buscamos aprovar um PDDU que acabasse com essas situações, reverter todos esses obstáculos que foram colocados. E, como eu pontuei, é fundamental que as pessoas entendam, né? Essa produção, além de você produzir minério no município de Irecê, de gerar CEFEM, de gerar toda uma riqueza, 900 empregos diretos, nós temos, na realidade, um potencial que esse mineral também, no próprio estado da Bahia, vai produzir fertilizante, numa outra indústria que vai trazer um conjunto de benefícios. Então, essa quantificação nós estamos buscando fazer, naturalmente é um processo, né? Ou seja, a gente também vai acumulando conhecimento, vai acumulando experiência, mas está no nosso horizonte. Nem baixa o microfone, que tem mais 2 perguntas para você, Rick. Eu já vou falar das 2 e aí você responde, por gentileza. Primeira, do Carlos Neto. Como a CBPM pretende alinhar a mineração com políticas sociais? Eu acho que você já respondeu uma parte. E a outra da Fernanda Pereira. O senhor não acha que licitação de áreas pela CBPM gera um desacordo com o governo federal, já que o subsolo pertence à União? Acho que depois eu também posso comentar sobre isso. Enfim, como advogado, talvez você consiga responder com a propriedade jurídica, mas primeiro que a CBPM requereu, na primeira vez a CBPM pesquisou as áreas, né? Até porque é importante que as pessoas entendam que eu não conheço até hoje empresas privadas que resolveram investir em pesquisa do nada, né? Vamos pesquisar aqui uma área que ninguém pesquisou, etc. Então, esse tipo de investimento normalmente é feito com recurso público, né? Então, o governo do estado da Bahia há 50 anos vem fazendo investimentos em parcerias, inclusive, como já
foi dito aqui com a CPRM, né, buscando exatamente nós termos uma dimensão e o controle e tal. Quando essa área, nós identificamos a riqueza, foi requerido lá atrás, então essa área, portanto, a área de exploração prioritária da CBPM. Como nossa empresa não é uma empresa com esta finalidade, nós exatamente licitamos para a gente trazer a iniciativa privada de forma democrática, de forma republicana, onde todos aqueles que queiram possam participar, e a partir daí essa exploração se dará, inclusive com o pagamento, né, de prêmios de oportunidade, que seria um equivalente a uma restituição do que nós investimos em pesquisa lá atrás, e depois, né, os royalties que são pagos exatamente por conta dessa ser uma área requerida por nós. Mas o importante é a gente, inclusive, aqui pontuar que nós agora estamos buscando exatamente dialogar com as empresas, né, antes, inclusive, de estabelecer o processo licitatório, para que a CBPM possa participar do negócio, né, para que a CBPM possa estar presente. Por exemplo, não é justo, um exemplo aqui, uma empresa de uma área que nós pesquisamos, essa empresa hoje está sendo negociada por US$ 1 bilhão. A CBPM, que fez toda a pesquisa, que montou, etc., ela não recebe absolutamente nada por conta de tudo aquilo que nós realizamos lá atrás. Não, se eu tivesse uma participação societária de 10%, eu estou falando de US$ 100 milhões para o governo do estado da Bahia e, portanto, para o povo da Bahia. Se eu for sócio de 5%, estou falando de US$ 50 milhões. Se for só de 1%, está falando de US$ 10 milhões para um estado que ainda tem um déficit social gigantesco. Ou seja, nesse momento em que nós temos essa grande oportunidade, nós não podemos perder o horizonte de que o povo, através do Estado, precisa participar dessa relação. Mas a licitação não tem nenhuma incompatibilidade, porque o subsolo na legislação continua do governo federal, mas o processo exploratório é definido por lei. Obrigado, a outra parte sobre social, não sei se já tinha respondido, né? Nós estamos buscando exatamente construir, seja do ponto de vista da reutilização de resíduos minerais, seja da qualificação de mão de obra, assim como nós estamos criando uma gerência, inclusive, de acompanhamento das políticas ambientais, assim como nós queremos fazer com que a empresa ela possa exatamente fomentar pequenas cooperativas, associações, né? Nós temos argila, por exemplo, que pode desenvolver. Lá nós temos uma região no Recôncavo, que é chamado de cachixi, né? São pequenos feitos de materiais feitos de barro, né? Que tem uma grande utilização, tanto do ponto de vista religioso, como do ponto de vista de decoração, né? Nós temos as pedras ornamentais, que você pode, o resíduo dela, você pode utilizar os artistas a produzir aquelas esculturas que têm grande aceitação, inclusive no mercado internacional. Então, nós estamos fazendo todo um esforço para avançar também nessa direção. Obrigado, Henrique. Acho que talvez, em função da pergunta, valha fazer um esclarecimento. Os bens minerais são, por força do que estabelece o artigo 20 da Constituição, tiverem. Mas a exploração se dá no interesse nacional, na forma de concessão, como estabelece 176 da Constituição. Então, a União é dona do bem mineral. Então, diferente do que acontece em outros países, em que o dono do solo, né, o proprietário da terra, também pode explorar, aqui só pode explorar quem tem autorização, concessão da União para essa exploração. É garantido ao titular daquela concessão os resultados da lavra, e a contribuição, o retorno para a sociedade se dá através da contribuição financeira para a exploração mineral, a CEFEM. Então, o titular do direito minerário pode dispor desse direito da forma como quiser, obviamente, como uma área regulada, precisa ter a anuência da Agência Nacional de Mineração. Bom, eu tenho mais algumas perguntas aqui, peraí. Tá. Uma para... Espera um pouquinho. Eu anotei aqui. Também do Rafael, uma para a Lúcia. Como o serviço geológico pode contribuir para o avanço da mineração no país, de forma a contribuir no desenvolvimento sustentável e transição energética? Por favor.
Bom, eu acho assim que a minha apresentação ela tentou demonstrar como o Serviço Geológico do Brasil pode contribuir com a geração de dados, informações competitivas para reduzir o risco exploratório do setor mineral, para fomentar novos investimentos em determinadas áreas. Então, essa é a missão institucional, é a nossa missão institucional, né? Então, eu acho que a resposta ela já veio na apresentação, quando a gente mostrou as diversas ações nesse sentido. A segunda parte da pergunta, você pode repetir, por favor? Contribuir com o desenvolvimento A questão sustentável. da transição energética. Transição né? energética, A transição isso. energética, a gente em algum momento citou da apresentação também, naquela ação vinculada ao nosso novo plano plurianual para os próximos 4 anos, em que no novo programa é enfatizado, um dos grandes eixos do novo programa é a transição energética. E, nesse sentido, vários programas e projetos nacionais que estão em desenvolvimento pelo Serviço Geológico do Brasil, eles estão focando justamente nesses minerais críticos, né, que são esses minerais que, por definição, eles são fundamentais para garantir o desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono. Então, nós temos os programas do lítio, do cobre, do urânio, dos terras raras, do cobalto, acho que até nem citei do cobalto. Então, eu entendo assim, que essa é a nossa contribuição. Agora, claro, a gente tem um papel limitado na realização da pesquisa, porque nós somos uma empresa dependente de recursos da União. A nossa expectativa é agora, com o lançamento do PAC 3, que um dos itens, um dos grandes eixos do PAC 3 é a transição energética, é conseguir acessar recursos adicionais que permitam que a gente avance, né, mais fortemente nesses programas, mas o que a gente tem feito sempre é estarmos atentos a essas demandas do mercado, da sociedade. Eu acho que a transição energética não é uma demanda do mercado, é uma demanda da sociedade, é uma demanda do planeta, não é isso? Então, é o que a gente tem feito aí ao longo desse período. Obrigado. Bom, eu tenho uma pergunta para o Marcos. Fala para a gente, por favor, quais são as perspectivas de novos projetos aí para o futuro? O que você pode falar, por favor? Obrigado, Alexandre. Olha, só uma observação quando a gente fala de tempo de implantação, né? A Bemisa tem 2 projetos em operação, né? 2 minas. A mina de ouro, de Água Azul, e a mina de ferro de alto teor, Baratinha. Hoje a gente chama o complexo Baratinha, uma life of mine de mais de 20 anos, e fica Vale do Aço, Minas, né? Toda a influência do quadrilátero. Se nós observarmos historicamente, né, o quadrilátero conhecido por diversas minas grandes, minas de né, alto volume, o que a gente vê hoje? Muita jazida pequena de alto teor ainda sendo viabilizada numa região que produz há séculos, né? Está no sangue. Vamos para o Carajás. Distrito super trabalhado, minas a céu aberto gigante, teve a sua primeira mina subterrânea, lá com a Os Minerals. E nós, no nosso caso, em Água Azul do Norte, nós começamos em 2017, uma pesquisa mineral que surgiu de 2 amostras de sedimento corrente, né? Uma área que estava em prateleira na empresa, na carteira de projetos. Primeira fase entrando em operação agora, primeiro semestre de 2023, segunda fase, dando tudo certo, 2027. Tem aquela questão do tempo, demora mais, né, por conta de todo o licenciamento e tal, mas o ponto que eu quero deixar aqui é o seguinte: se a gente pensar, você pode replicar isso para o Canadá, você pode replicar isso para a África do Sul, você tem uma nova onda, né? É claro que não dá para comparar em termos iguais, porque realmente no caso mineiro, a gente tem uma infraestrutura muito mais cercana, você tem mais infraestrutura, mais logística, menor distância para porto, mais disponibilidade de ferrovia, você pode construir um ramal que é muito mais curto. O desafio financeiro, logístico sem dúvida, algo não é do tamanho que é nas dimensões aqui da região amazônica.
Mas lá, essa onda de novos jazimentos ganhando viabilidade, ele existe, né? Essa onda existe. E por que não no Carajás? Eu trabalhei por 2 oportunidades em jazidas de ferro, de um teor não tão alto, mas que estivessem elas no estado de Minas, estariam com bastante possibilidade de viabilidade. O ponto aqui é esse, né? Esse movimento existe em todas as províncias, e o Carajás é, sem dúvida, uma província muito fértil comparada a outras no mundo. O Carajás tem ali sua majestade, né? E por que não isso acontecer com o Carajás? Porque as jazidas existem. Quando eu falo, destravar valor, é justamente isso, essa série de jazimentos aí pequenos, médios, que a gente sabe que existe, os colegas conversam sobre isso, mas que ainda não tem, né? Porque o níquel sulfetado, jazimentos da Horizonte, da Centauros, o próprio Luanga, né? Pantera, uma série de projetos que a gente vai ganhando no noticiário novamente, vai para a mídia, e todos estão ali, não estão de ontem ou de anteontem, já estão há algum tempo. Então eu acredito que existe esse futuro, né? Talvez não pensar superlativamente sempre nas mega jazimentos, mas em vários distritos você tem esse movimento. Se você fizer uma análise histórica, você tem exatamente essa onda, né? Tem uma segunda onda que vem, que não é, eu não estou comparando, não vai sair uma segunda onda de mega minas, mas sai uma segunda onda de minas de qualidade, não do mesmo tamanho. Então isso é possível, né? O desafio, sem dúvida, é como você traz logística para esses projetos, mas eu acredito que existe a vontade, você vê o setor trabalhando para conseguir vencer essas barreiras, né? Não é fácil, mas isso não é uma coisa particular daqui, né, do Brasil, é uma coisa que é um movimento que você vê no mundo inteiro. Obrigado, Marcos. Agora a gente está caminhando para os nossos 6 minutos finais. Vou pedir a cada um a gentileza de 1 minuto fazer suas considerações finais. Podemos começar com o Henrique, por favor, Henrique. Primeiro, agradecer, né, ao IBRAM pela oportunidade, agradecer a todos os palestrantes aqui, o senhor que comandou bem essa palestra, agradecer a presença de todos que estão aqui acompanhando, e pontuar exatamente isso. Olha, nós precisamos trabalhar a questão da mineração de uma forma mais ampla, né? Inclusive, foi bom, Marcos, o que você pontuou sobre logística, né? Eu tenho uma grande preocupação sobre isso. Por exemplo, quando a gente fala em uma nova província mineral, é fundamental que a gente possibilite escoar essa produção, né? Então é preciso que a gente vá além, né, do que hoje está colocado. A gente não pode ficar apenas apontando as dificuldades. Então nós precisamos construir projetos, né, projetos de logística, projetos de infraestrutura, dialogar com os governos, ampliar a intervenção da mineração no Congresso Nacional, ampliar a intervenção na opinião pública, através exatamente de comunicação, que é preciso ser feito de forma coordenada, e o IBRAM tem um papel fundamental nesse momento, um papel de coordenar mesmo a realização, né, de uma frente com as entidades, né, com as empresas, que permitam exatamente a gente construir, né, um caminho de fortalecer a opinião pública acerca do papel da mineração, construir o apoio institucional necessário e a realização de projetos, porque os financiamentos, quando os projetos são bons, eles vêm. Não adianta a gente ficar aqui pontuando, porque não existe, o investimento é X, é Y, Z. É fundamental que a gente construa bons projetos, porque quando a gente realiza bons projetos, sem dúvida nenhuma, a gente consegue os recursos. Então, agradecer mais uma vez e colocar que a CBPM está à disposição nessa caminhada. Obrigado. Obrigado, Henrique. Por favor. Eu também queria agradecer a oportunidade de participar desse painel. Para mim foi fundamental, como uma agente do Estado brasileiro, né, assim eu me coloco, trabalhando numa instituição que tem como uma das suas metas principais a geração de conhecimento geológico para atender o setor produtivo, e estar aqui entre vocês, agentes do setor produtivo, e ouvindo e participando dessas discussões todas que são tão importantes. Eu queria colocar aqui, assim, pontuar para reflexão, porque nós, no Serviço Geológico do Brasil, muitas vezes nós somos cobrados sobre a celeridade, o tanto que ainda precisa se avançar, especialmente na Amazônia, na questão dos levantamentos básicos da geologia, do mapeamento geológico sistemático, dos levantamentos geoquímicos e em várias outras áreas do território brasileiro.
Mas o que a gente tem visto em outros países, países que conseguiram romper barreiras logísticas também para a realização dos levantamentos básicos, porque imagina o desafio que a gente tem de mapear, por exemplo, a Amazônia, com uma grande área de cobertura, felizmente com a floresta em pé, e isso representa para a gente um custo maior de operação, sem dúvida nenhuma, e até de risco pessoal, acessar áreas ínvias, né? Então, assim, a gente tem grandes desafios pela frente, mas o que eu vejo em outros países, vendo exemplos, por exemplo, da Austrália, é que existe uma relação que ela é muito próxima, né, do setor produtivo com um serviço geológico nacional, que é o Geoscience Austrália, com as empresas estaduais, os serviços provinciais, por exemplo, no Canadá, territoriais na Austrália, as instituições de estado, de território e de província que atuam também com levantamentos básicos, com geologia, com pesquisa básica geológica para atendimento ao setor mineral. E vejo assim, o que a gente tem visto como exemplo é que se eles lá conseguem avançar com maior rapidez e se não, ao contrário do que a gente pensa, não tem os levantamentos geológicos, por exemplo, e geoquímicos básicos em todo o seu território em escala adequada, mas tem em grande parte das suas províncias minerais. E se isso acontece, é porque há parcerias e distribuição de responsabilidades entre o governo federal, entre os agentes estaduais e entre o setor privado também, cada um colaborando para promover o avanço mais acelerado do conhecimento. Obrigado. Um minutinho, Marcos, por favor. Rápido, sim. Olha, tudo que a gente falou aqui, eu só queria reforçar 2 pontos, né? Eu acho que nada do que a gente fala, em nenhum momento, em qualquer período aí da nossa história, não há como nós pensarmos em todas as iniciativas, em resolver todos os problemas que nós fizemos, se a gente não der uma solução para um problema que é importante, urgente e que nos aflige hoje, que é a gente contar com uma ANM, que é a agência reguladora, forte, aparelhada, capaz. Ela é à altura dos desafios que ela tem, mas ela precisa ganhar a estrutura para fazer isso. A gente não pode se contentar como setor em ter a última agência criada com o menor orçamento, sem receber o que tem que receber. Isso não é uma questão de inclinação política de qualquer natureza. Eu acho que ir atrás do que é o justo aqui, né? Então, isso é importante. Ela é a estrutura por trás de todo o setor, de tudo que acontece. E a gente precisa zelar muito pelo conhecimento, pelos grupos de geologia econômica das universidades. A gente precisa estreitar parceria. Nós temos sempre buscado, né, o papel do serviço geológico, mas a gente precisa que esses grupos sigam vivos e atuantes, porque nós não vamos buscar fora. Esse conhecimento tem que vir daqui. Era isso que eu queria deixar aí para finalizar. Obrigado. João. Bom, agradecer ao Ibrão novamente, a todos os presentes, aos participantes, e agradecer por a Geosol existir e estar para o setor mineral desde o nascedouro dela, e a todos aqueles que trabalham direta ou indiretamente na Geosol e no Grupo Geopar. Eu digo que a Geosol é a boca de urna da mineração. Quando a mineração vai bem, quando ela está bem, a mineração vai bem. Quando ela não está bem, a mineração dá uma vamos dizer assim, uma esfriada, né? Então, muito obrigado a todos aqueles que fazem parte dessa empresa e que estão ligados ao setor mineral. E vamos fazer dessa voz a voz fora do nosso meio, né? Como diz o Marco, não vamos ficar falando para os convertidos, vamos falar para os que ainda não estão, para que entendam o que é realmente fazer mineração, de fato, mineração correta, né? E ontem tivemos alguns pronunciamentos em relação à ANM. A ANM tem que ser uma agência, tal como a todas as outras agências reguladoras, com suas verbas, com seus recursos, para que ela realmente possa desenvolver o nosso setor, assim como as outras desenvolvem os outros setores, a ANA e assim vai. Meu muito obrigado a todos e obrigado, senhor. Obrigado. Então, eu quero agradecer nossos palestrantes, obrigado. Desculpa a pressão com o tempo, mas foi tudo ótimo. Passamos 1 minuto apenas. Agradecer vocês pela participação, pela atenção. Só fazer um comentário sobre a ANM. Eu tive a oportunidade de escrever um livro em que eu comento artigo a artigo a lei que criou a Agência Nacional de Mineração.
e sempre foi uma agência muito aguardada pelo setor, mas não basta mudar a plaquinha de DNPM para agência, fica tudo igual, né? Você precisa ter efetividade e estrutura para atender, como você disse muito bem, esses enormes desafios. Obrigado a todos e bom congresso para todo mundo. Abraço.